Graça e paz, irmãos. Ontem nós completamos a nossa parte da noite falando de fé. Falamos que o apóstolo Tiago, ele identifica no capítulo 2 de sua carta 3 tipos de fé: a fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. Nós vamos ver hoje um trecho de Jesus ensinando sobre fé nele. Porque o grande problema ainda é fé. Ele, o próprio Jesus, diz assim: será que quando vier o Filho do Homem encontrará fé na terra? Como é fé? Há um momento em que Jesus foi lá à terra do Gadareno, e lá ele tem aquele encontro, e aqueles demônios, aquela legião que estava naquele homem, aqueles demônios simplesmente abrem a boca daquele homem e dizem: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha, eles tinham certeza de que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Muitas pessoas hoje nem aceitam isso. Muitos têm dúvidas, mas os demônios têm certeza, não é? Então, quando Jesus sai de lá, ele atravessa, que ele chega no outro lado, vai ter um encontro. E esse encontro famoso de Jesus com Jairo, ou de Jairo com Jesus. Isto está escrito no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Vamos parar aqui nessa situação. Ontem nós falamos de imaginação. Você está lá do outro lado do rio. Jesus chega, a multidão vem, aparece uma figura inusitada. O chefe da sinagoga. Aquele homem não fazia parte da multidão. Aquele era um homem importante. Era uma figura destacada do povão. Chega bem vestido, mas chega sofrendo. Ele traz uma carga dolorosa, sangrenta, para entregar a Jesus. Ele não era da turma de Jesus, ele era chefe da sinagoga. Ele não era um discípulo de Jesus. Seguramente fazia parte do grupo que não aceitava o ministério de Jesus. O nome dele era Jairo. No meio da multidão, em público, eu só não sei que horas eram do dia, porque a Bíblia não diz. Jairo
prostrou-se aos pés de Jesus, em público, para todo mundo ver. Um judeu se prostrar aos pés de um homem. Esse homem não era igual aos outros. Esse homem não era igual aos outros. Porque Jairo, um dos principais da sinagoga, se prostra. Você sabe o que significa prostração? Se prostrar significa se reconhecer pó. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. É o problema da prostração diante de Deus. Você lembra quando Deus chamou Moisés? Ele diz: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. O que significa tirar a sandália dos pés? Te faz um com o pó. Porque Deus criou os nossos pés, mas nós criamos a sola do sapato, que nos separa do pó. Mas quando eu tiro a sandália, eu estou dizendo: eu e o pó somos uma coisa só. Eu sou pó. Vem um movimento de prostração. Não sei se vocês lembram, aqueles reis do Oriente que viram estrela do rei de Israel, eles vêm, quando eles chegam em Jerusalém, eles dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Esse era o objetivo da vinda daqueles homens. Aconteceram muitas coisas e quando eles chegaram na casa, a Bíblia diz: viram o menino e sua mãe, prostrando-se, adoraram, entregaram os presentes e voltaram para casa. Primeiro eles se prostram, eles se colocam um com o pó diante daquele menino, porque eles reconhecem: tu és Deus. Ali estava se cumprindo uma profecia de Davi: os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se prostrar normalmente é de rosto em terra. Eu me deito no chão. Eu estou dizendo: eu e o pó somos uma coisa só. Eu sou pó. É movimento de reconhecimento, de humildade. É isso que significa. Jairo, um dos principais da sinagoga, a Bíblia está dizendo, prostrou-se publicamente aos pés de Jesus. Está escrito. Olha, nós podemos pensar: que fé. Sim. As palavras aqui dizem que ele insistentemente suplicou. Não pediu, ele suplicou. Suplicar é rogar, é pedir, é chorar. Qual era o pedido de Jairo? Qual era a súplica de Jairo? Minha filhinha está à morte. Minha filhinha vai morrer. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Vamos parar aqui. Minha filha vai morrer. Vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá.
Jairo estava dizendo a Jesus: eu creio que se você fizer o que eu estou lhe dizendo, vai acontecer. Olha a fé de Jairo. É fé? É. Mas ela não é a fé dinâmica. Observe que para Jairo, Jesus teria que ir à casa dele. Teria que impor as mãos sobre a filha dele. Você entendeu? Ele tinha fé, mas era a fé de Jairo. Era a fé pela metade. Deus vai fazer, mas vai fazer do jeito que eu acho que ele deve fazer, ou do jeito até minha fé vai. Senhor, a minha sogra está com problema, envia um anjo lá na casa dela para falar com aquela jararaca. Quantas vezes nós pedimos a Deus para fazer as coisas, mas nós dizemos a Deus como Ele deve fazer. Como Ele deve fazer. Isso é pela metade. Jesus olhou para aquele homem que tinha confiança um pouco nele. Olhou aquele pai sofrendo, sangrando. Jesus podia ter se sentido humilhado, porque afinal de contas, Jesus Cristo é Deus. Puxa, aquele centurião disse: não, eu não sou digno que tu venhas à minha casa. Diz uma palavra, aqui o meu servo será curado lá. Mas com Jairo não. Além do mais, por que Jesus iria à casa de Jairo? Jairo não era nem amigo dele. Mas Jesus disse: vamos. Jesus tinha alguma coisa para fazer por Jairo aquele dia. E não era salvar a vida da filha de Jairo. Era salvar Jairo. Porque ele entrou na casa de Jairo. Jesus disse: vamos. Pensa esse caminho para a casa de Jairo, como foi. Jesus Cristo ciente de tudo o que ia acontecer. Tudo o que ia acontecer. Jairo com pressa de chegar. A multidão acompanhando porque queria saber o que ia acontecer. Jesus andando depressa, porque eu sempre acho que Jesus andava bem rapidinho. Não é? Bem rapidinho. No caminho para a casa de Jairo vai acontecer um negócio. Vem uma mulher que era considerada imunda porque ela sangrava. Ela tinha uma hemorragia 12 anos. E quando você vê lá em Levítico, a mulher, quando sangra, ela é considerada imunda. Aquela mulher, a Bíblia diz que perdeu tudo o que tinha. Na mão de muitos médicos, tudo que tinha, a Bíblia diz, aqui está escrito. E ela só ia ficando pior. Depois de 12 anos, como essa mulher estava? Ela era imunda. Tudo que ela tocava ficava imundo. Quem tocasse nela ficava imundo. Se ela era casada, ela ficou sem o marido. Se ela tinha filhos, ela ficou sem os filhos. Perdeu todos os amigos, porque era imunda, porque sangrava. Essa mulher tinha ouvido falar de Jesus e botou no coração: se eu apenas lhe tocar nas vestes, as vestes é aquela capa de trás, ficarei curada. Eu vou tocar só na capa, ele não vai saber, eu fico curada e pronto. Pois agora que Jesus está indo depressa para a casa de Jairo, não me aparece essa mulher. A mulher soube que era Jesus. Ela disse: é a minha oportunidade. Pensa essa pobre mulher, 12 anos perdendo sangue.
esquálida, anêmica, fraca, amarga, porque tinha empobrecido. É muito ruim empobrecer, gente. Nascer pobre é uma coisa e ficar rico, mas nascer rico e ficar pobre é duro demais. Eu não tenho essa experiência, mas deve ser muito difícil. Essa mulher, quando soube que era Jesus, ela já devia estar andando com dificuldade, toda assada. Naquela época não existiam os absorventes de hoje, naquele calor do Oriente. A Bíblia fala de paninhos de imundície, trapos de imundície. Eu não vou descrever como é que estava aquela mulher, porque não é certo. Mas você pode imaginar a mulher do jeito que vinha. Quando Jesus viu a mulher, não está escrito na Bíblia. É o que eu penso. Quando Jesus viu a mulher, ele que é depressa, ele deu uma freadinha. Porque ele é assim. Ele é desse jeito. Ele está sempre pensando em tudo com amor. Tudo. Aquela mulher vinha para ele com uma necessidade, a mesma necessidade de Jairo. Aquela mulher tinha certeza, se tocasse só nas vestes seria curado. Essa foi a proposta. E quando Jesus viu que a mulher vinha, coitada, sem poder vir depressa, com certeza ele fez um slow motion. Eu sempre digo isso para ele quando eu estou orando, e eu creio que ele até ri de mim. Porque eu tenho certeza de umas coisas que a Bíblia não faz, mas eu digo, eu tenho certeza que o Senhor fez isso. Uma certeza que veio aqui dentro. Né? Uma certeza. Porque quanto mais você conhece Jesus, mais você sabe do que Ele é capaz. E Jesus, e ninguém entendia porque Jesus diminuiu o passo. A mulher veio, tomou proveito. Quando ela conseguiu chegar, estendeu a mão, triscou na veste dele. A Bíblia diz que ela sentiu no corpo estar livre do seu flagelo. Quem sangra 12 anos sabe quando parou de sangrar. Aí ela parou. Ele não vai saber, porque ela não podia tocar nem nas vestes dele, porque senão ele ficava imundo. Viu? Aquela mulher estava se sentindo o máximo, uma estrategista. Quando ela tocou, ela parou e Jesus, aí começou a parte dele. Quem me tocou nas vestes? Os discípulos disseram, que isso, mestre? Tu vês que todo mundo te comprime e vem dizer quem me tocou, mas Jesus não disse quem me tocou nas vestes. E olha o olhar dele procurando quem foi. Aí a Bíblia diz, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, contou-lhe toda a verdade. Misericórdia. Dê um microfone na mão de uma mulher, para ela dar o testemunho dela de vida. Ela não larga nunca mais. A mulher pegou, Jesus abriu espaço para ela falar, a mulher falou. A Bíblia diz que ela contou toda a verdade. Ela começou diante do tempo que ela tinha dinheiro, como ela foi desprezada, como os médicos roubaram o dinheiro dela. E o que aconteceu? A mulher chorava, fungava, assoava o nariz, soluçava, e Jesus olhando para ela. E o pobre do Jairo aqui, agoniado, sabendo que cada minuto era importante, que a filha dele estava à morte. Que confusão. E Jesus, atento ao que estava acontecendo na casa de Jairo,
acontecendo com Jairo, acontecendo com a mulher, e Jesus estava dando tempo para a filha de Jairo morrer. Só isso. Porque ele estava interessado em Jairo. E Jesus lá, ouvindo a mulher. Jesus ouvindo a mulher. Quando o povo estava chegando já, para dizer para Jairo que a filha dele tinha morrido, Jesus disse para a mulher: filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Aí ele ouviu um grito, era Jairo. Ele disse para Jairo: calma, não, crê. Foi para a casa de Jairo. Mas quando ele chegou na casa de Jairo, é aquilo que nós dizemos: a vaca foi para o brejo. Jairo devia estar com uma raiva daquela mulher. Porque se não fosse mulher, Jesus tinha chegado em tempo para ir pôr as mãos sobre a filha dele para que ela fosse salva, porque esse era o método dele. Jesus disse: ops, ela está dormindo. Foi lá. Nós sabemos o que aconteceu. Tirou todo mundo de perto. Ressuscitou a menina e disse: deem comida para a menina que ela está com fome. Levanta. Tão fácil. Menina, levanta. O que você acha que aconteceu com Jairo? O Jairo que chegou diante de Jesus se prostrando, e esse Jairo agora. 2 momentos da fé nas mãos de Jesus. Ele acreditava que Jesus podia fazer um pouco, que Jesus até podia curar, mas agora ele sabe que Jesus ressuscita mortos, porque a filha dele foi testificada como morta. Jairo, não importunes mais o mestre, tua filha já morreu. Era possível que quando ele ia chegando em casa de longe, ele ouvia os gritos de dor da menina de 12 anos que tinha morrido. Você pode imaginar a agonia do coração deste pai? Mas ele tinha do lado dele aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas ele não sabia. Hoje, nós sabemos de todas as coisas. Mas quantas vezes nós estamos sofrendo porque a nossa fé está a caminho de ser a fé dinâmica. Quando Jairo disse para Jesus: minha filhinha está doente até a morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus disse: vem, eu vou contigo. Era para Jairo ir dançando. Oba! Agora a salvação e a ressurreição vai entrar na minha casa. Já era a morte, resolvido o problema da minha filha, porque ele disse que vai. Mas Jairo, ou Jesus fazia como ele queria, ou então não tinha jeito. Meu irmão, Jesus entrou na sua casa. Jesus entrou na sua vida. Resolvido o problema. Ele toma conta. Ele reina. Uma vez eu li uma historinha de que alguém chamou Jesus para a vida dele. Senhor Jesus, entra na minha casa. Pegou, subiu a escada com Jesus e disse: Jesus Cristo, eu coloquei esta suíte para o Senhor. Eu botei a melhor cama com os melhores lençóis. Botei um frigobar.
tudo do melhor. Tem telefone, tem água, tudo aqui para o senhor. Esta é a sua suíte, é o melhor que eu pude fazer. Jesus Cristo disse muito obrigada, que coisa boa. Aí, fechou a porta, desceu. Aí, vem o diabo, invade a casa do homem, faz uma coisa. O homem luta com o diabo, consegue mandar o diabo embora. Foi lá em cima, ô Senhor Jesus, o Senhor está aqui. Satanás invadiu a minha casa e fez. Jesus disse, mas não podia fazer nada. Você me deixou aqui. Eu estou aqui no quarto. Aqui ele não entrou, porque eu estava aqui. Ele disse, então tá bom, Senhor Jesus. O Senhor pega essa parte toda de cima, o andar todo é seu. Jesus disse, muito obrigado. Lá vem o diabo, invade a casa, pinta a droga lá embaixo. O homem consegue mandar embora. Satanás. Vai lá, Senhor Jesus. Satanás voltou de novo. Ele fez uma arruaça lá embaixo. Jesus disse, lá embaixo. Aqui ele não veio, porque eu estou aqui. O homem disse, Senhor Jesus, desça comigo. A casa toda é sua. Os 2 andares, todos os quartos, o quintal, tudo é seu. Jesus disse, tudo bem. Lá vem Satanás, foi, Jesus disse, Satanás correu, foi embora. Nunca mais ele entrou naquela casa, porque a casa toda foi entregue para Jesus. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Tudo, Jairo, a fé dele era parcial, porque ele não conhecia. Era parcial, porque ele não conhecia. Olha o que eu estou dizendo. A fé de Jairo era parcial, porque ele não conhecia Jesus. Como ele ia ter uma fé total, dinâmica, em alguém que ele não conhecia? Por isso a necessidade de conhecermos. Uma vez, Jesus fala e ensina para nós sobre esse reino dividido. Nós vemos lá em Tiago, no capítulo 4, eu vou ler para vocês esse trecho, que nós vamos falar sobre esse reino dividido em nós, lá dentro. Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. No versículo 1 ao 10, olha o que o apóstolo diz para nós. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, o problema é a fé. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele se afastará de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre,
limpai os corações. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Um dos pontos que Jesus Cristo vem fazer na terra, vem fazer na humanidade, é exatamente trazer arrumação nessa desordem que ficou nos nossos corações. Muitas vezes ainda estamos com o coração dividido, como Jairo. Eu vou ver um momento aqui no Antigo Testamento que é muito, muito característico de quem está dividido. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 25, tem um exemplo específico de pessoas que estão divididas, que têm a fé, mas não têm a fé total, que se entregam a Deus, mas não de todo. Em outras palavras, pessoas que já no Antigo Testamento viviam a síndrome de Laodiceia. Fica em cima do muro. Metade mundo, metade igreja. Isso significa cristão e de igreja, mundo e mundo. Aqui nós temos 2 Crônicas 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Olha, fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Ele fez o que era reto, fez. E o coração dele não estava inteiro. Fazia porque tinha que fazer, mas não tinha o prazer de fazer. Não recebeu o privilégio de trabalhar para Deus. Não se entregou de todo o coração. Se entregou, mas não de todo o coração. Uma parte dele não estava em Deus. Como nós temos visto hoje, pessoas até que estão no ministério, por alguma razão, chegamos a um momento em que muitos, até pastores, o filho não dá para nada, manda para o Cefenai, manda para fazer teologia nos Estados Unidos. Volta de lá, meu filho fez teologia nos Estados Unidos. E daí? Teologia forma teólogos. Palavra de Deus forma filhos de Deus. Qualquer pessoa pode estudar teologia, biologia, psicologia em qualquer dia. E teologia é mais uma ciência. É errado, não, é bom, é ótimo. Mas isso não faz de você um filho de Deus. Olha aqui, Amazias. Fez o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Se o seu coração não está inteiro em Deus, pode contar que tem uma hora que você vai se render ao diabo. Porque só tem dois reinos. Só tem dois reinos. Se você não está inteiramente aqui, uma hora você cai para o lado de lá. Olha o que vai acontecer. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos dele não matou, mas fez segundo está escrito no livro de Moisés.
no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Isso é ponto básico para refutar esta doutrina satânica que tem sido difundida na igreja de maldição hereditária. Cada um responde pelo seu próprio pecado. Mas Deus diz que visitará a iniquidade do pai no filho da terceira geração. Tá bom. E você está do lado de lá? Você já entrou nas bênçãos de Abraão que vão até 1000 gerações. Você é nova criatura, você é filho de Deus. Para que você vai se preocupar com maldição hereditária? Aquele que é nascido de Deus, o diabo não o toca. Bem, olha o que aconteceu. Amazias estava com Deus, mas não de todo. Amazias vai para a guerra. E Deus dá vitória para ele. No versículo 14 está escrito: vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Você viu? Deus deu vitória para eles. Ele pegou os deuses dos derrotados para serem os deuses dele. Olha a loucura. Olha o que aconteceu. Adorou-os e lhe queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Não dá para entender essa loucura. Ele traiu a Deus, porque o coração dele não estava totalmente no Deus de Israel. Você entendeu? A fé, quando ela é pela metade, você não se entrega todo. Você, por exemplo, você diz, Jesus Cristo falou: eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Mas Deus lhe mandou ir pregar lá na favela. Não, assim não. Lá é perigoso. Mas ele diz que está com você todos os dias. De noite também. Na favela. Nas ruas. Onde você estiver. Mas, irmã, mas eu não aguento. Sua fé não chegou onde ele quer. É preciso que você viva a palavra que ele lhe deu. Porque este é o meio de agradá-lo. Esse é o meio de proclamar que você crê, por exemplo, que Jesus está presente aqui agora. Porque ele está. Não há nada que eu possa fazer para Jesus Cristo não estar aqui agora. Nada. Ele está. Mas é preciso que nós passemos a viver esta realidade. Todo momento. Quando mentimos, quantas vezes nós achamos que dizer uma mentirinha não faz mal? Mentira é mentira. Se ela é pequena, se é grande, se é branca, se é preta, eu não quero saber. Ela tem uma origem. E a origem não é de Deus. Eu me lembro há muito tempo, tem alguns anos, que eu estava orando e pedindo a Deus que me fortalecesse, que me ensinasse
a viver mais, viver, cabeça, tronco e membros no reino. Eu preciso, Senhor, eu preciso. O Senhor não precisa de mim, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso viver este reino. Eu estava numa luta. Eu tive um sonho. Eu estava num campo, tipo um campo de futebol. E eu estava no meio do campo e eu ia chutar a bola. Imagina eu. Era uma bola só. De um lado, tinha uma turma que era de Deus. E na outra, tinha uma turma que era do diabo. Se eu chutasse a bola para o lado do inferno, o céu ia ficar envergonhado. Se eu chutasse para o lado do céu, o inferno ficaria revoltado. A decisão era minha. Porque eu tinha que tomar uma atitude que aparentemente era prejuízo financeiro para mim. E eu não queria tomar. Eu não sabia o que fazer. No outro dia, eu acordei de manhã cedo, dei um telefonema e resolvi a história. Eu entreguei o pouco que minha mãe tinha deixado para mim por herança, eu entreguei. Dei, toma, quero não. Chutei a bola a favor do céu. Chutei a bola a favor do céu. Muitas vezes, nós precisamos tomar decisões, e essas decisões têm que ser aparentemente dolorosas, mas nós precisamos ir pela nossa fé. O que meu Pai do céu quer que eu faça, isso eu vou fazer. Você pense, Jesus escolher a cruz para agradar o Pai. Você se lembra a intenção de Satanás para que não houvesse a cruz? Ele ofereceu para Jesus os reinos do mundo. Ele ofereceu tudo para Jesus na minha cruz, porque a cruz era o ultimato dele. Jesus, não. A minha missão é a cruz. Eu vim para a cruz. Foi. E por causa dessa entrega total, é que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos crer e fazer valer a nossa fé de modo total. Uma das características da igreja desse final de tempo é exatamente este reino dividido. Reino dividido não subsiste. Há muitos não crentes, eles gostam de falar que estão bem sem Jesus Cristo. Eu estou muito bem, eu não preciso disso. Acham que nós, os filhos de Deus, nós vivemos num paraíso de engano, num paraíso de mentiras. Eu não sei se você já leu aqui A Fazenda dos Animais, de George Orwell, né? Lembra que era o corvo, é uma agressão tão grande à nossa fé, aquele Animal Farm, de George Orwell. Não é? Dói você saber que aquilo foi um best-seller e que é exatamente contra a nossa fé. Nós somos os corvos, porque nós acreditamos no Candyland, no país do açúcar, da bênção, da alegria, do doce. Não é? Quando nós lemos
esse livro é bom você ler para você ver o que os ímpios pensam de nós. Mas também não faz falta se você não ler, porque eles vão pensar de qualquer jeito. E eles reconhecem que Jesus Cristo tem um lugar dele na história, e até hoje se fala dele. Mas hoje isso tudo é irrelevante. A ciência provou que eles podem viver sem Deus, mas não reconhecem que sem Ele não há vida no espírito, o homem está espedaçado. Os irmãos já perceberam que mais e mais aumenta a busca por psiquiatras, terapeutas, psicólogos. Quem é psicólogo aqui? Eu já fui, não sou mais. Não desaconselho ninguém de estudar psicologia, estude. Mas por que será que cresce essa necessidade? Quando foi que o psicólogo deu alta para o seu cliente? Quando foi? Qual é o grande problema da alma do homem? Porque a psicologia, ela é ciência que estuda os fenômenos psíquicos. Fenômenos psíquicos são os fenômenos que se passam na nossa psique. A psique é a alma. Esta alma, na Bíblia, ela tem o nome de carne. Quando a Bíblia fala de carne, não é o nosso corpo. O corpo é soma, alma é psique, espírito é pneuma. Então, a nossa alma ficou totalmente danificada quando o homem pecou. Porque Deus fez o homem espírito conectado a Deus, que é espírito. O espírito do homem conectado a Deus, ele dirige a alma do homem. E a alma do homem, dirigida por um espírito conectado a Deus, ela dirige o corpo. Quando o homem pecou, o espírito morreu. Quando Deus disse para Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, morreu no homem exatamente a parte que conectava o homem a Deus. A alma do homem, que foi feita para ser dirigida pelo Espírito, ela disse: acabou. Não tenho Espírito, eu vou ser dirigida pelo Espírito que está no mundo. Em vez de uma alma espiritual, ela agora vai se transformar numa alma mundana, ou carnal, ou simplesmente carne. Pense que você comprou um carro que só funciona a gasolina. O combustível dele é só gasolina. De uma hora para outra, você acha que é mais barato colocar óleo de soja. O carro é o mesmo, as peças são as mesmas, ele não vai funcionar. Eu me lembro de uma vez, morava no interior da Bahia, começou a surgir o carro a álcool e a gasolina. E o meu carro não era só gasolina. Cheguei no posto de gasolina em Candeias, o homem encheu de álcool. Arrebentou com o carro, teve que tirar para lavar o tanque. Deu uma trabalheira, por quê? O carro foi feito para funcionar com um combustível e não com o outro. Nós fomos criados por Deus para funcionar totalmente, com perfeição, no combustível de Deus.
botou outro combustível, vai dar problema. A nossa alma se transforma numa alma agonizante com as coisas do mundo. Agonizante. Jesus Cristo, ele vem exatamente dentro disso, meus irmãos. Ele vem para dar vida a esse espírito que estava morto. Ele vem para nos conectar a Deus novamente. Se vocês olharem, quando Jesus Cristo estava indo para a cruz, lá no Getsemane, ele 3 vezes jogou ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contanto não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas sim a tua que está nos céus. Deus, o Pai, olhou para aquele filho, mas olhou para você e para mim. Ele sabia que se ele não entregasse aquele filho na cruz, nós todos estaríamos perdidos. Então ele não atendeu o pedido de Jesus por causa de nós. Foi. Quando Jesus estava lá na cruz, o Pai estava esperando toda a eternidade aquele momento. Havia ali no templo a parte da frente que se chamava átrio. Ali no átrio ficava o altar de holocausto, onde os sacerdotes sacrificavam os animais e tudo mais. Acabou de sacrificar, tinha uma bacia de bronze onde os sacerdotes se purificavam para entrar no santo lugar, onde ficavam os sacerdotes ministrando. Lá tinha a mesa da proposição, o altar do candelabro, não é? E o altar do incenso. Os sacerdotes ficavam ministrando ali, no turno deles. Mas depois tinha uma cortina de uma peça só. A Bíblia diz que era de linho fino, retorcido. O que significa que ela era uma cortina tipo um carpete. Uma peça só, do alto a baixo, da direita para a esquerda, uma peça só. Lá atrás ficava a Arca da Aliança, com o propiciatório, que era a tampa só de ouro. Dentro da Arca da Aliança ficava o pote com maná, que foi colhido no deserto, a vara de Arão, que floresceu, e além disso, ficavam as 2 pedras onde Deus escreveu a lei. As 2 tábuas de pedra, onde Deus escreveu a lei para Moisés. Ali, nesse lugar, se chama o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos. Lá. Só quem podia entrar era o sumo sacerdote uma vez por ano. Depois de muitas abluções, de muita purificação pelo pecado, o sacerdote entrava para levar o sangue do sacrifício anual. Só que ele era amarrado por uma corda na cintura, uma corda forte. Esta corda, quando ele entrava, a ponta dela ficava para fora. Porque se o sumo sacerdote estivesse impuro, ele cairia morto lá dentro. E ninguém podia entrar para tirá-lo. Então, se ouvissem a queda dele, tinham que puxar pela corda, por debaixo da cortina. Está vendo? Os sacerdotes, naquela sexta-feira que Jesus estava na cruz, eles estavam no trabalho do templo. Quando chegou a hora que Jesus Cristo lá na cruz disse:
Pai, tudo está consumado, está tudo pago. Eu paguei o preço da humanidade. Portanto, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. A Bíblia diz que uma mão invisível rasgou essa cortina de cima para baixo e escancarou. Abriu. A arca ficou exposta, os sacerdotes enlouqueceram. Por quê? É Deus dizendo: pronto, está resolvido. No corpo do meu filho, o retorno, o caminho está aberto. Podem vir para mim, através do meu filho. A pergunta hoje é: será que nós temos ido? Será que nós estamos recebendo esta bem-aventurança? Em fé. Uma pessoa estava lá e está aqui. A pessoa que estava lá e testemunhou isso tudo está aqui, no seu coração. E ela diz: eu vi, eu sei que é verdade. Por isso é que você sabe, porque esse espírito que estava lá está em você, testificando. Mas é preciso que a sua fé seja total no valor do trabalho de Jesus Cristo. No valor do trabalho de Jesus Cristo. Quando você lê em Apocalipse, quando João, ele vai apresentar Jesus, no capítulo 1, você vê a doxologia de João. Ele fala tudo direitinho, mas quando chega em Jesus, ele começa assim. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer e tudo mais. Aí ele diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte de quem? Apocalipse não é uma carta de João. Apocalipse é uma carta de Deus para a igreja. Então ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus. Mas como é que ele diz Deus? Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, Deus Pai. Da parte dos 7 espíritos que se encontram diante do seu trono. 7 espíritos significa o espírito na sua plenitude. Porque 7 é o número da plenitude. E da parte de Jesus Cristo. Pronto. E quando ele vai falar de Jesus Cristo, ele diz: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus o Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha como ele entra. Ele não pode mais parar de dizer quem é Jesus, porque ele tinha completa imersão em Jesus Cristo. É preciso que nós estejamos imersos nele. Quando se fala disso, nós precisamos levar a sério aquilo que fazemos. Se você foi batizado, você foi imerso. Porque batizar significa imergir. Imergir.
há um momento em que Filipe, ele estava com o ministério, como nós dizemos hoje, o ministério de Filipe estava bombando. Não é assim que dizem os jovens? O ministério de Filipe estava bombando em Antioquia. Desculpem, em Samaria. A Bíblia diz que os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Pensa o que é isso. Maravilha. Nisso, vem um anjo e diz para ele: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazio. Filipe disse: sim, senhor. Levantou. E foi. Eu quero perguntar a você: você iria com um ministério desse? O anjo chega aqui e diz para o pastor: pastor, você vai agora lá para os ribeirinhos. Assim, 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 assim. Ele diz: eu já vou. Ele vai dizer: e quem vai ficar aqui? Como é que vai ficar aqui? Essa desordem. Filipe diz: olha, o evangelho está crescendo aqui, anjo. Como é que eu vou deixar isso aqui? Quem vai ficar no meu lugar? Como é que vai ser isso? Não. Filipe estava totalmente imerso em Jesus, sabendo que o trabalho é de Jesus, que Jesus é responsável pelo seu trabalho e que a noiva não é dele, é de Cristo. Tem pastor aí se apaixonando pela noiva de Jesus. Que é isso? A noiva continua sendo de Jesus. E ele deu para você pastorear. Mas ele diz: Pedro, apacenta o meu rebanho. É dele. Filipe levantou. Já vou. Chegou lá, diz: lá do sul. Caminho que desce de Jerusalém para Gaza é aqui. Ficou lá. Acabou. Olhou. Depois ele percebeu um poeirão. Uma carruagem que vinha descendo. Quem vinha dentro daquela carruagem era o secretário de finanças do reino da Etiópia. Era um cara eunuco que tomava conta de todo o tesouro de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar. E ele vinha lendo o profeta Isaías. Filipe observou, viu que era uma chance, ficou atento. O Espírito disse para ele: Filipe, você faz o seguinte, dispõe-te, aproxima-te deste carro e acompanha. Grudou e acompanhou no ritmo dos cavalos. E o etíope lá dentro, lendo, ele percebeu que o etíope não estava entendendo nada. E ele, como discípulo de Jesus Cristo, sabia. É o livro do profeta Isaías. É o capítulo 53. Então ele disse: o senhor compreende o que está lendo? E o homem disse para ele: como poderei entender se alguém não me explicar? Pois não, eu posso. O homem convidou Filipe, que entrou, sentou, deve ter ficado muito alegre de ter sentado. E começou a explicar. Mas tem uma coisa. A Bíblia diz, começando, versículo 35 do capítulo 8
de Atos. Então Filipe explicou, e começando por esta palavra da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Puxa vida! Esse é o meu desejo. Começar lá no Antigo Testamento, Jesus no eunuco. O objetivo é entregar Jesus. Não adianta ficar mostrando proselitismo, cultura. Eu sou muito culto, eu estudei aqui, fui aluna de não sei o quê. Eu li aquele livro, não dá conta de ninguém. O que interessa é você entregar o que o Espírito lhe deu. Filipe começou lá em Isaías 53, para Jesus no eunuco, porque o eunuco precisava de Jesus. Meus irmãos, o mundo precisa, carece, necessita de Jesus, só Jesus, nada além de Jesus. Filipe entregou Jesus. Para mim, esse é um dos versículos maiores de Atos. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Que coisa! O que aconteceu no coração daquele etíope? Nunca tinha ouvido falar. Não conhecia. Que novidade! Que furo! Que coisa espetacular! Eles iam, e Filipe ensinando, o Espírito ali naquele homem, tinha água. O etíope fez o apelo. Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Quem falou disso para ele? Ele era seguidor da lei de Moisés. Esse homem era seguidor da lei de Moisés. Agora ouviu falar que é Jesus, já quer ser batizado. O que significa o batismo para ele? Que não significa para muitos de nós hoje. Aquele homem tinha certeza que batismo é imersão. Ora, João Batista explica isso. Ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem um varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Batizar. Eu vos batizo com água. Eu ponho vocês dentro da água do Jordão. Quando eu tiro, vocês vão andando e a água vai descendo. E daqui a pouco vocês estão secos. Mas ele vem fazer a mesma coisa. Só que em vez de imergir na água, ele vai imergir no fogo. Ele vai batizar no fogo. Mas o que é isso? Jesus batiza com fogo. Lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 49, Jesus fala: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Jesus incendiário, é ele que está dizendo. Que fogo é esse? Batismo de Jesus, fogo. Quando o eunuco viu água, que impede que eu seja batizado, aí Filipe tirou o corpo fora. Epa, agora não é comigo. Eu não tenho um batismo para você. Eu não batizo. Eu não tenho batismo. É lícito se tu
crês de todo o teu coração, não é em parte, não é como Amazias. É lícito que tu sejas batizado, se tu crês de todo o teu coração, se o teu coração está totalmente nele, tu serás batizado nele. Mas eu não decido isso. Entendeu? Eu não decido o batismo. Batismo é uma coisa da pessoa com Deus, depende do coração. Um coração dividido não pode ser batizado. Olha aqui, o eunuco anunciou publicamente ali a sua fé. Ele disse no versículo 37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele mandou para o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Está vendo? Anunciou. Mas a decisão do que passava no seu coração foi do próprio eunuco. Batizar. Imergir. Quantas vezes nós já entendemos que o batismo de Jesus é diferente do batismo de João Batista? O próprio João disse. Jesus vem para batizar com fogo e com o Espírito Santo. Pense bem. Se João Batista põe você dentro d'água, batizou. Daqui a pouco você está seco. Mas Jesus, quando você no fogo, você sai dali, você é uma tocha. A água desce, mas o fogo aponta para cima. Você é uma tocha apontando para o alto. O que é que faz um balão subir? O fogo que se acende dentro do balão. Ele põe aquele balão mais leve, 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 e o balão vai subindo por causa do fogo. O planeta Terra tem várias camadas em volta. Atmosfera, ecosfera, estratosfera e tantas esferas. Mas no centro, bem no coração dessa bola gigante, tem uma camada que é a pirosfera. O centro da Terra é uma camada de fogo constante. Por causa deste fogo, a Terra fica suspensa no ar, nunca caiu. Porque suspensa pelo fogo. Olhe bem. É preciso que nós saibamos que quando Jesus Cristo vem, batiza, imerge você no fogo dele, esse fogo começa a tirar você, não do planeta Terra, mas do mundo, desta situação aqui, desse sistema satânico de mentiras, de enganos, de desavergonhamento, ele começa a nos tirar. E nós começamos a ser retirados pouco a pouco. Nós vamos saindo. E nós começamos a olhar as coisas que estão lá no mundo como ridículas. Ridículas, vergonhosas. Não entendemos como antes nós aceitávamos. Mas agora nós estamos sendo retirados. O que é isso? É o batismo de fogo. É o batismo de Jesus. Ele começa a nos retirar. E quando nós estamos mais acima, nós olhamos lá para baixo, temos misericórdia daqueles que ainda estão perdidos. Esse é o primeiro trabalho
que Jesus faz depois da redenção. Quando você recebe a fé suficiente para crer nele, não é a fé total. Essa fé vai crescendo. Jesus, quando entra na casa de Jairo, Jairo vai aprender que a fé que ele tinha em Jesus não era suficiente. Jairo vai aprender que ele não conhecia Jesus, mas que nem por isso Jesus deixou de entrar na casa dele. Você pode imaginar como ficou Jairo? A explosão de fé que este homem teve. Nunca mais ele foi um inimigo de Jesus. Ele sabia o poder que estava naquele homem. Ele viu. Ele testemunhou. Ele recebeu. Antes, Jesus disse: eu vou à tua casa. Mas Jesus não disse: eu vou curar a tua filha. Ele disse: vamos. Jesus sabia o que ia acontecer. Jairo pensou: ele vai fazer exatamente como eu pedi. Isso era Jairo que pensou. Mas o que Jesus disse para ele não foi isso. Jesus disse: vamos. Jesus foi com ele. É o versículo 24. Quantas vezes nós não estamos com o nosso coração inteiro na fé em Jesus Cristo? Não estamos com o nosso coração inteiro. Eu tenho provas disso, sabe por quê? Aonde mais eu ouço e vejo pessoas impactadas, como é que a senhora, uma mulher dessa idade, para não dizer velha, as pessoas são muito delicadas. Como é que a senhora viaja sozinha na igreja, me diz isso? Como é que a senhora viaja sozinha? Eu olho para aquele irmão, eu digo: meu Deus, por que é que esse irmão pensa que eu estou só? Eu nunca estou só, desde o dia que eu me rendi a Jesus Cristo. Às vezes uma companhia me atrapalha, porque eu quero falar com ele e não posso, que o meu caso é segredo. Você não me atrapalha. Eu nunca tive problema. Eu estou falando diante da Assembleia dos Santos de Deus e Jesus Cristo está bem aqui olhando para a minha cara. Nunca eu tive medo de viajar sozinha. Seja no Brasil, fora do Brasil, aonde for. Eu me lembro que eu estava voltando do Japão. Tem um problema agora com a United no aeroporto de Houston. O avião sempre atrasa. Chegamos em Houston. Foi na hora do avião de embarcarmos. Atrasou 2 horas. Depois atrasou mais 2. Depois atrasou mais 1. E eu lá. Depois disseram: o avião só vai sair amanhã de manhã. 9 horas da manhã. Então deram voucher para todo mundo ir para o hotel. Eu sei como é isso. Faz aquela fila, cada um recebe o seu voucher, tem que procurar um táxi para ir para o hotel. Quando chega no hotel, está aquela fila na recepção para pegar o seu quarto. Quando chega no quarto, ainda vai pegar a mala. Chega no quarto, que vai tomar aquele banho, deita, está na hora de voltar. Porque de manhã ainda tem que chegar no aeroporto 2 horas antes. Tinha que estar 7 horas. Eu, como a gente costuma dizer, macaca velha, eu disse para a moça: que horas vai sair o avião e de onde? Sair do D13. Que hora? 9 horas da manhã. Me deu o meu papelzinho. A senhora vai para que hotel? Eu disse: aeroporto de Houston. Vou ficar aqui. A senhora vai ficar? Vou.
Olhei assim, tinha um senhor passando, e eu disse para ele: moço, por gentileza me ajude. Aonde tem um lugar aqui no aeroporto onde eu poderia passar a noite de uma forma mais confortável? Ele disse para mim: no terminal A tem umas cadeiras aonde elas são mais confortáveis. Eu disse: então tá bom. Ele disse: a senhora toma o trem, vai para o terminal A, muito obrigada. Quando eu estou indo para o lugar do trem, ele disse: venha comigo, vou lhe levar lá. Ele dirigiu um daqueles trolleys, me levou até lá, disse: aqui, muito obrigado, as cadeiras boas. Procurei uma perto do sanitário, botei minha malinha embaixo, abracei minhas coisas, me ajeitei o melhor que pude e dava aquelas caídas de que a gente dorme e não dorme. Até 5 horas da manhã. Levantei, lavei meu rosto, fui para lá. Espera, não era lá. Tinha mudado o terminal. Tomo o trem de novo. Faço isso. Eu tenho feito isso tantas vezes. Tantas vezes que chego em aeroporto, o avião não vai sair por causa dos ventos. Época de inverno. Os ventos estão muito fortes. Espera, e depois vai para o hotel, vai tomar trem, vai, se vira. Eu estou nessa vida há 40 anos. Agora, depois de experiente, eu vou achar que Deus não está no comando? Está sim. Eu digo para Deus, eu digo: Senhor Deus, qualquer pessoa pode duvidar do seu amor, do seu cuidado, menos eu. Porque eu tenho experiência. Eu sei. Sabe, meus irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Mês de abril, eu fui fazer a primeira viagem de Paulo e Barnabé. Fui fazer, quer dizer, com um grupo de pessoas que estavam interessadas. Nós fizemos as 7 igrejas da Ásia e a primeira viagem de Paulo. Quem estava encarregado de pregar, estudar, imergir na situação da primeira viagem de Paulo era eu. Helena Tanuri ia pregar as 7 igrejas. Nós começamos lá, onde tudo começou. Antioquia da Síria, devastado pelo terremoto. A Bíblia diz que, dirigidos pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia. Nós saímos de Antioquia, fomos para Seleucia, já às margens do mar Mediterrâneo. Dali eles tomaram um navio para a ilha de Chipre, desceram em Salamina. Só que não pode mais ir de navio. Então nós fomos para Adana, tomamos o avião para Chipre, descemos em Salamina, atravessamos a ilha até Pafos, de lá, Perche, chegamos na Panfilha, fomos para Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra e tudo, fomos a Tarso. Fizemos aquilo em uma semana. Que maravilha! Hotéis de primeira. Paulo fez em 2 anos. Sem hotéis para ficar. Sem dinheirinho no bolso, sem banho quente. Andava pelo menos 6 horas por dia, fabricando tendas para sobreviver, dormindo em qualquer lugar, vivendo de qualquer jeito, para anunciar o Evangelho. Apanhou. Foi jogado fora da cidade, em Icônio, como morto. Eu creio que Deus ressuscitou Paulo. Meus irmãos, estudando a vida desses homens e orando, eu senti vergonha de dizer que eu sou uma missionária. Eu entendo porque Deus não chamou mulheres para aquela vida missionária. Impossível. Aqueles homens passavam dias sem conseguir tomar um banho. Não havia como. O que eles comiam?
dormiu em qualquer lugar na beira da estrada, com todo tipo de prostituição ali por perto e sujeira, pregando, anunciando Jesus, para anunciar Jesus. Hoje, nós reclamamos se o avião atrasou, se os irmãos não chegaram na hora certa para buscar no aeroporto, se o café da manhã não era tão bom. Parece que a ordem é reclamar. É como se nós estivéssemos fazendo um favor a Deus. Será que nós fomos batizados? Será que nós entramos no âmago de quem é Jesus? Será que nós sabemos quem é Jesus? Batizar é imergir, é entrar nessa bem-aventurança, viver essa realidade. Isso é realidade real, não é realidade virtual. Como que eu posso ter medo quando eu sei que Ele está sempre ao meu lado? Quando Ele está cuidando todo o tempo. Ele não cuida de mim só quando eu tenho 15 anos ou 30. Ele cuida de mim o tempo todo. E sempre cuidará. É preciso que nós aprendamos a conhecer o nosso dono, o nosso proprietário, Jesus Cristo. Mas às vezes, nós estamos aqui dentro, tem um reino, mas um reino dividido. Será? E será que é? E se não der certo? Vivemos a teologia do pelo menos. Pelo menos eu vou na igreja, né? Pelo menos eu não tenho ídolos em casa. Pelo menos eu não uso música mundana. Pelo menos eu não vou à boate. Pelo menos eu não bebo. Pelo menos eu... É a teologia do pelo menos. Né? Mas ele quer tudo. Amazias traiu a Deus. Porque ele não o serviu de todo o coração. Precisa tudo. Ouve, Israel, sou eu, o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Jesus, quando fala do reino dividido, ele diz as consequências de um reino que está dividido. Aqui, quando ele está ensinando, em Mateus 12, ele fala sobre isso. Versículo 25. Versículo: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Entendeu? Nós precisamos saber que nossa fé tem que estar total em Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos chamar a atenção do que aconteceu com Jairo. Jairo cria em Jesus? Cria. Lógico. Vem, impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva e viverá. O que é que ele estava dizendo a Jesus? Eu sei que você tem um certo poder. Eu sei que você pode alguma coisa que eu não posso.
Eu sei que você pode mais do que eu e do que as pessoas comuns. Mas, quando nós lembramos daquele centurião, Senhor, eu não sou digno que tu venhas à minha casa. Tu diz uma palavra aqui e o meu servo será curado lá. Porque eu também sou homem que tenho subalternos. E quando eu digo para fazer isso, é feito. Para fazer aquilo, é feito. Se tu deres uma ordem aqui, o meu servo será curado lá. E Jesus disse, nunca vi tamanha fé em Israel. Uma fé total. Eu não sou digno. Isto é fé na palavra que sai da tua boca, da boca de Deus. Mas Jairo disse, não, você precisa ir lá. Para fazer, como eu estou lhe dizendo, porque eu sei que você tem poder para fazer isso, mas o seu poder é esse, tem que ir lá. Jesus aproveitou para dizer para ele, não, Jairo, não é assim não. Eu posso entrar na sua casa com a sua filha morta e ressuscitar. Pronto. Então Jesus Cristo ensinou para ele, na fé pequena. Jesus Cristo ensinou por quê? Porque ele foi atrás de Jesus. Precisou chegar a um ponto dele ir atrás e confessar para Jesus, eu não tenho uma fé total. Hoje, a nossa pergunta é a seguinte: como Jairo não tinha uma fé total, Amazias não tinha uma fé total. Por fora, tudo bonitinho. Ele foi buscar o Senhor, crendo que o Senhor podia fazer uma obra. Amazias servia a Deus, mas não era de todo o coração. O que significa, dentro, tanto Jairo estava dividido, como Amazias estava dividido. Amazias caiu na deslealdade, porque quando o coração está dividido, não somos leais. Jairo aprendeu a ter a fé total. Meus irmãos, vamos viver de tal maneira que o nosso coração seja firmado em Jesus Cristo, porque Ele veio exatamente para unir aquilo que estava desunido, para trazer vida naquilo que estava morto, para trazer esperança onde já não havia mais, para salvar o perdido. Mas é preciso que nós cresçamos nessa fé, porque tudo aquilo que cresce, cresce para cima e nos leva para a eternidade. A nossa fé tem que ser dinâmica. Vimos que os demônios sabem quem é Jesus, mas eles não se deleitam em Jesus. E eles não gostam que Jesus seja o Filho de Deus. Eles dizem que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Jesus Cristo não vem para atormentar. Ele vem para trazer vida. Ele vem para nos tirar do tormento, da dor, do prognóstico da morte eterna. E é preciso que nós comecemos a viver esta plenitude aqui, porque a vida eterna começa aqui. Amém? Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Do dia em que o Senhor perdeu o homem pelo pecado, o Senhor imediatamente levantou um plano,
um Cristo, um pacote de salvação para trazer o homem de volta. E este pacote, que se chama Cristo, é Jesus. Jesus Cristo já veio. Ele já nos comprou. Ele já comprou para o Senhor todos os que procedem de todo povo, raça, tribo, nação. E Ele formou em nós, pelo seu Espírito, reino e sacerdócio. Agora, Senhor, depois de tantos anos, que o seu Espírito já está em nós, porque já habita aqui na terra. Depois de tantos anos que Jesus Cristo já retornou, está reinando em glória. Depois de tantos anos que o Senhor tem uma igreja na terra, uma nação santa aqui na terra, o seu sacerdócio real. O Senhor tem essa raça nova de pessoas que somos nós aqui na terra. Uma raça de pessoas que estão unidas pelo sangue de Jesus. Pessoas que são identificadas como cidadãos do reino espiritual dos céus. Agora, Senhor, nós cremos, nós sabemos pela Tua palavra que nós estamos no final dos tempos, dos últimos dias. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que o conhecimento que nós temos de Jesus Cristo possa nos levar a ir cada vez mais profundo, que nós possamos ser imersos cada vez mais neste nome, nesta presença, nesta realidade que se chama Jesus, e que nós possamos viver e produzir e nos deleitar em Cristo, porque o Senhor nos escolheu em Cristo, e nós só vamos produzir em Cristo, e o Senhor só vai arrebatar aqueles que estão em Cristo. Por isso, neste momento, ó Pai, nós clamamos a Ti, assim como Jairo se prostrou aos pés de Jesus, e ele clamava, e ele pedia, e ele implorava: vem, impõe as mãos sobre minha filha, para que seja salva e viverá. Espiritualmente agora nos curvamos, nos prostramos, porque sabemos que não merecemos. Vem, Pai, dá para nós um despertar, toca fogo nos nossos corações, explode, Senhor, um momento de fé, em que nós possamos ser totalmente imersos em Jesus Cristo e viver esta fé dinâmica, para que a nossa vida aqui na terra seja agradável a Ti. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.